Turma, agora abram o livro de ciências na página 218. Ciências, página 218 e acompanhem a leitura. As plantas carnívoras utilizam folhas modificadas para atrair, capturar e digerir pequenos animais. Essas plantas realizam fotossíntese. A digestão de pequenos animais complementa os nutrientes que elas não encontram no solo. Bom, turma, as plantas carnívoras se alimentam por meio da fotossíntese. Aquele processo que eu já expliquei para vocês, quando a plantinha absorve água, sais minerais, gás carbônico e a luz do sol, transformando tudo isso em alimento. E essas plantas carnívoras também se alimentam de pequenos animais. Olha que interessante. Observem essa imagem. Mostra uma planta carnívora chamada de Dioneia. Dioneia é uma das plantas carnívoras mais conhecidas em todo o mundo. Essa plantinha produz um néctar, um líquidozinho bem doce que atrai os insetos. E os insetos, ao tocar nas folhas, essa presa é percebida nos pelos sensoriais. A armadilha é fechada rapidamente, formando uma espécie de jaula para este animal. Essa segunda imagem mostra uma outra planta carnívora, chamada de planta-jarro. Observem que o seu formato é semelhante a um jarro, não é? Esse formato de jarro favorece o acúmulo do néctar para atrair os insetos. E ao capturar a presa, são liberadas as enzimas, um líquido que auxilia na digestão. Certinho, turma? Tranquilo? Página 219. O gás oxigênio é necessário para obter energia. O gás oxigênio é fundamental na sobrevivência de muitos seres vivos. No interior das células ocorrem as trocas gasosas. O gás oxigênio interage com as substâncias fornecidas pelos alimentos, liberando energia. Esse processo recebe o nome de respiração. Na respiração, as células também produzem e eliminam o gás carbônico. A superfície do corpo das plantas, principalmente as folhas, apresenta pequenos orifícios por onde os gases da respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. A maior parte das trocas gasosas da respiração ocorre nas folhas, mas outras partes da planta, como a raiz e o caule, também realizam trocas gasosas necessárias para a respiração. Durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese e também respiram. Durante a noite, elas não realizam a fotossíntese. A respiração, no entanto, continua ocorrendo, ou seja, as plantas absorvem gás oxigênio e eliminam gás carbônico. Bom, turma, não podemos confundir
fotossíntese com respiração. A fotossíntese é responsável por produzir o alimento das plantas, certo? E a respiração é a produção de energia. Tia, e como funciona a respiração das plantas? Por meio da troca de gases. A respiração acontece quando as plantas absorvem o gás oxigênio, que está presente no ambiente, e libera o gás carbônico, ok? O processo de respiração, turma, acontece em todas as partes da estrutura das plantas, mas principalmente nas folhas, que são capazes de realizar as trocas de gases, ok? E atenção, durante o dia as plantas realizam a fotossíntese e respiram, mas durante a noite elas apenas respiram, não realizam a fotossíntese, não absorvem o gás carbônico, ok? E não libera o gás oxigênio. Agora vamos para a página 221. Transpiração das plantas. A perda de água na forma de vapor é chamada de transpiração. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes e geralmente a transpiração ocorre pela superfície das folhas. A perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois ela é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. Algumas plantas têm estruturas chamadas de cutícula vegetal para evitar esse tipo de perda. Olha que interessante, turma. Vocês podem me perguntar, tia, como ocorre a transpiração das plantas? Ocorre quando as raízes das plantas absorvem a água e depois as folhas dessas plantinhas liberam essa água para todo o ambiente. Então, a transpiração ocorre quando a planta libera o vapor de água, ok? Os seres humanos, eles também transpiram. Eles também ficam suadinhos, não é isso? Assim também acontece com as plantas. Elas liberam esse vapor que elas absorveram do solo, ok? Mas atenção, não é bom que as plantas transpirem muito. Não é bom que elas percam muita quantidade de água, porque isso pode causar prejuízos para ela, já que a água é uma substância essencial para a sobrevivência delas. E turma, algumas plantas têm uma estrutura que evita essa perda de água. Elas são chamadas de cutícula vegetal, ok? A cutícula vegetal é uma estrutura das plantas que as ajudam a controlar a transpiração. Olha que legal. Portanto, não se esqueçam, transpiração é o processo no qual a planta libera o vapor de água no ambiente. Ok, turma? E por hoje finalizamos a nossa aulinha de ciências e até a próxima aula.